Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo muito esperado por vocês, que é o vídeo de como fazer a Tilda. Não vai ser essa daqui com esse vestidinho, mas na verdade depois é o vestidinho que muda. Mas eu só deixei ela aqui pra alegrar aqui nossa mesa hoje de trabalho. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa boneca que é uma graça e que você pode decorar qualquer cantinho da sua casa com ela, que vai ficar uma graça. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo dessa boneca, dos livros que eu tenho da Tilda, como eu conheci a Tilda, o que eu acho da Tilda. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Para começar então, você vai lá no meu blog, no www.rubiarubitahome.com, que eu vou deixar disponibilizado para vocês o molde lá. Se vocês gostarem desse vídeo, de aprender sobre a Tilda, eu vou ter o maior prazer de apresentar todas as outras bonecas, as outras roupinhas, as outras formas da gente fazer Tilda. Você curte o vídeo e deixa no comentário para eu saber que vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acharam, o que vocês esperam mais aprender sobre a Tilda. Aí você deixa aqui pra mim, tá? E você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreve, porque aí você fica sabendo o que tá acontecendo aqui nesse canal. A boneca de hoje eu vou fazer ela longa. Ela é bem grandona, ela é o tamanho dessa aqui. Ela é bem grandona, ela tem no total quase 70 centímetros. Então ela é bem grandona mesmo. Pode ver a diferença dessa daqui. Elas têm essa diferença de tamanho. Então, as Tildas têm vários tipos de tamanho, tem vários tipos de corpinho. Essa daqui, olha, é uma que eu deixo na minha cozinha. Ela é bem menorzinha, olha, comparada a essa grandona. E mesmo comparada a essa aqui, ela é bem menor e ela é mais fofinha. Então ela tem, olha, a coxinha dela é mais grossa. Deixa eu te mostrar dessa aqui, olha. Ela é mais magrinha. Essa grandona que eu também adoro, principalmente para colocar ela assim, sentada. Então eu deixo as duas sempre juntas. Elas ficam lindas assim quando a gente pendura também. É um jeitinho bem bonitinho de deixar as Tildas também. Depois que você imprimir, você vai usar um tecido cru. Qualquer tecido cru, tecido cor de pele. Tem uns que são mais rosadinhos, tem outros que são mais beijinhos. Esse é o tecido cru que você vai usar. Como eu guardo eles todos nos cestinhos, ele é cheio de dobrinha assim. Pra gente conseguir tirar o molde bem direitinho, eu vou passar esse tecido. Lembrando que a gente vai deixar ele dobrado, porque todo molde é duplo. Então a gente vai deixar ele dobradinho já, porque assim fica mais fácil pra gente trabalhar. Então tá aqui, deixei o mais lisinho possível e a gente vai colocar o molde. Você vai colocar o molde imaginando a mesma coisa do coração, que a gente vai costurar em cima da linha que a gente vai desenhar do molde. Então você tem que deixar um espacinho do lado para depois você cortar o que você desenhou. Não pode fazer muito junto para depois você não ter espaço de sobra de costura. Então você coloca, posiciona o molde. Em cada parte do molde eu deixo a quantidade que você tem que cortar. Então você usa um lápis, qualquer coisa que seja clara, que não vai ficar tão escuro para você costurar por cima. Aqui no molde da perna tem essa marca bem no meio, bem atrás do joelho. Você não precisa marcar no seu risco, no tecido, porque isso aqui vai ficar pro lado avesso. Só depois que a boneca estiver pronta que a gente vai passar essa costura aqui. Pra que é essa costura? Essa costura que fica aqui na perna é pra ela dobrar a perna com facilidade na hora que você colocar sobre algum móvel, alguma coisa. Ela fica mais fácil. Depois que a gente passou o molde, é bom a gente colocar um alfinete pra segurar, porque quando a gente cortar com a tesoura, eles vão se separar. E aí depois é muito mais chato você juntar pra ficar certinho. E agora então a gente vai cortar. Você não precisa cortar certinho no formato, porque você tem que se lembrar que a gente vai costurar sobre essa linha. A gente não vai cortar nessa linha. Então você corta um espaço maior, deixando uma sobra do lado. Assim, olha, você corta deixando mais ou menos 1 centímetro a volta todinha para você costurar aqui na linha e ter esse espaço aqui de costura.
e você vai deixar o alfinete ainda até a gente passar a costura e ficar fixo mesmo, para só então a gente tirar o alfinete. Agora, se você tem a tesoura de picotar, é a hora de você usar, nessa hora que você vai cortar. Então aqui não teria cortado com a tesoura normal, teria que cortar com a tesoura de picotar. Eu não cortei porque depois eu vou mostrar de novo para quem ainda não viu como a gente tem que fazer quando são curvas. Mas se você tem a de picotar, usa agora então. Então aqui estão todas as partes. Agora então a gente vai passar uma costura em todas as partes, em toda essa linha que a gente fez. Só que nas pontas aqui, olha, na ponta da perna não vai costurar, nessa ponta aqui do braço não vai costurar, vai deixar aberto, e nessa parte de baixo aqui do corpo também não vamos costurar, porque a gente vai desvirar por aí, encher a boneca por aí e depois montar essas partes. Então nessas partes você não costura. Então eu vou trazer minha máquina aqui, porque eu gostei de costurar com ela aqui nessa mesa, e vou começar a costurar. Eu costuro tudo com linha branca e preta, os tecidos escuros com a preta e os tecidos claros com a linha branca, na costura que a gente vai esconder. Quando vai aparecer que eu uso a linha da cor do tecido. Então agora, para costurar todas as partes, eu vou usar tudo linha branca. Só na hora que for fazer aquela costura do joelho, eu vou usar a linha da cor do tecido. Quando eu for fazer algum outro detalhe que a linha apareça, aí sim eu uso a linha da cor do tecido. Então, por enquanto, eu vou usar tudo linha branca. É só uma dica que eu dou pra você não ter que ficar toda hora trocando de linha. No caso de boneca, de patchwork, a gente pode fazer tudo assim com a linha branca. É a que você vai mais usar, é a linha branca. Por isso que eu já compro assim de tubão, porque vai usar bastante mesmo. Tem bastante gente que já me perguntou qual máquina que eu uso, como que ela funciona. Eu vou fazer então um vídeo pra vocês mostrando qual é a minha máquina, como que ela funciona, tá? Então aguardem que loguinho vai ter aqui no canal um vídeo exclusivo da minha máquina. Sempre lembrando que toda vez que você for começar, no caso a gente não vai costurar aqui, que é a parte que a gente vai deixar aberta. A gente vai começar a costurar daqui. Então, toda vez que começar, dá o retrocesso na máquina, que é o arremate, para que fique bem fixo. Senão a costura aqui vai começar a soltar. Então, você dá... Toda vez que for começar e terminar a costura, você dá o retrocesso, que é essa teclinha aqui. Já costurei aqui tudo, já tirei todos os alfinetes. Eu queria falar pra vocês o seguinte, essa hora que eu tô fazendo essa costura, eu faço muito devagar, principalmente nessas curvas, olha. Olha como ele tem bastante curvinha. Mas olha como ele fica certinho em cima, porque eu faço realmente bem devagar. Aí que tá o segredo da costura, como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que fazer com calma, gosto, é gostoso fazer devagarinho. Às vezes eu ponho uma música, ponho um vídeo pra ir escutando enquanto eu tô costurando. Agora então, a gente vai fazer aquele processo que a gente fez no coraçãozinho pra desvirar. Mas, como tem muita curvinha, a gente tem que dar aqueles picotinhos com a tesoura. Se você cortou com a tesoura de picotar, você não precisa fazer agora esse picote com a tesoura. Mas se você não tem a tesoura de picotar e cortou como eu com a tesoura normal, você vem fazendo os picotes nas curvas, tudo onde tem curva. Quando a gente desvirar o corpinho, as partes, ele não vai ficar repuxando. Então são picotezinhos assim, olha, com cuidado para não encostar na costura, e você vai fazer na volta toda do seu trabalho. Agora então é só desvirar pelas aberturas que a gente não costurou, que vai ficar bem fácil. E se você deu retrocesso no início da costura, ele não vai ficar desmanchando. Você vai precisar de um rache aqui também para empurrar todo esse tecido que tá lá dentro, mas isso tem que ser feito bem devagar. Eu tento puxar o máximo com a mão, porque às vezes você vai empurrar e vai furar o tecido. Então tem que tentar ir puxando o máximo com a mão para desvirar. Depois que você desvirou tudo, como a gente vai encher com o plumante, você não precisa passar. O interessante é que você tenha com o rache contornado por dentro bem as costuras para ele ficar certinho no formato que tem que ficar. Então agora a gente vai encher com o plumante e, como eu sempre falo do plumante, você tem que colocar bem de pouquinho em pouquinho. E você pode empurrar ou com o rache
Ou eu tenho essa ferramenta aqui, eu trouxe do Brasil, já faz um tempão que eu tenho, e ela ajuda muito, porque a gente vai torcendo assim, e ela vai conseguindo colocar o plumante bem nas pontinhas aqui. Mas o haste também faz essa função, tá? Sem problema. Olha, mais ou menos assim, porque a gente vai começar pela pontinha aqui do pé, né? Empurrar ao máximo com a mão e depois você vai utilizar ou o haste ou a sua ferramenta. E vai empurrando bem devagar. Tem que ter bastante paciência mesmo, porque você vai querer colocar de monte de uma vez, porque até você encher tudo leva um tempinho. Esse é o momento que eu falo, ou você vai pra frente da TV, ou você liga um vídeo pra assistir, pra você fazer tranquilo ali, sem pressa. Então aqui tá tudo enchido, olha, bem firminho. Ela tem esse detalhe de ser bem firminha. Ela não é uma boneca molengona. Ela vai ficar molenga por conta das costuras aqui. E ela, como toda mulher, é cheia de celulite. Ela fica assim com esse detalhe da celulite, mas tudo bem, né? Qual mulher que não tem celulite? Essa parte é mais fofa, não precisa ficar tão dura. Então, depois que você fez tudo isso, é hora da gente montar a boneca. A primeira coisa, as pernas. Lembra que a gente não costurou em cima, encheu e a gente não vai costurar mesmo, porque a gente já vai colocar a perna aqui e aí vai costurar. Nessa parte aqui do corpo tem aquela marca da dobrinha. É nessa marca que a gente vai dobrar para ficar com acabamento, para não ficar o avesso. Você tem que dobrar para ele ficar assim, né? Para ter um acabamento aqui embaixo, para ficar assim dobradinho, não ficar assim, por exemplo, com o tecido todo desfiado. Então a gente vai dobrar para dentro mais ou menos 1 centímetro. Se você quiser, você pode passar com ferro, ou você pode fazer assim com a unha, sabe? Quando dobra e puxa assim com a unha, para ele vincar essa parte e o tecido ficar assim mais fácil da gente encaixar a perna e tudo. Dobra, passa bem a unha e ele fica assim bem vincadinho pra ter o acabamento. Quando você colocou assim, a gente vai encaixar as perninhas. As perninhas não tem problema aqui em cima porque vai ficar por dentro. Você tem que observar o seguinte. Primeiro, as pontas dos pés que tem que estar do mesmo tamanho. Porque se você endireitar por aqui, às vezes dá uma diferença na hora do corte, na hora do enchimento. Então, você de repente fica com o pé assim. Você tem que, primeira coisa, deixar os pés assim retinhos. E para ele não sair, você vai colocar um alfinete atravessando no pé, aqui. Então, você colocou o pé certinho e coloca o alfinete para fixar bem, para ele não mexer mais, até você terminar de montar tudo. E também isso favorece o quê? É muito feio ficar com a perna aberta, a boneca. E assim ele vai ficar com a perna fechadinha assim, bem bonitinha, de uma moça bem elegante. As pernas estando assim, nós vamos colocar todo mundo aqui dentro. Assim. Quando você colocar assim, então nós vamos alfinetar, porque a gente vai prender todo mundo pra gente costurar. Começando pelo lado. Olha aí, você prende assim, observando pelos lados para continuar a costura total aqui dos lados e se preocupando com esse canto, pra gente começar a costurar daqui pra dentro. Então agora você pode ou passar a máquina aqui, ou você pode costurar a mão. Não precisa fazer ponto invisível, fica a seu critério mesmo, porque ela sempre vai estar de vestidinho. Então não tem problema nenhum você não costurar a mão, ou você não fazer ponto invisível, você costurar a máquina, tanto faz. Eu vou costurar a máquina. Justamente, soltou o pé. Você não deixa soltar o pé, porque mesmo na hora que a gente tá costurando na máquina, pode mexer a perna e aí fica torto aqui. Então você não solta do alfinete enquanto você não terminar. Eu vou passar então a máquina aqui. É mais chatinho de passar porque a gente tem essas duas partes fofas assim pra entrar na máquina. Mas observar na máquina se você tá pegando a parte de trás e a parte da frente juntos. Aí. Então aqui, deixa eu tirar o alfinete, aqui tá ela, com a perninha costurada, passei a costura a máquina, olha, toda aqui, o menorzinho possível que eu consegui, tá vendo, olha lá, ali ficou uma pontinha, então tá toda
aqui costuradinha. E agora então a gente vai colocar os bracinhos. Os bracinhos ele tem que ser feito à mão, não tem jeito. Aqui a gente tem essa parte fechada e esse aqui a gente vai dobrar naquela dobrinha, que também ele tinha uma marquinha aqui de mais ou menos 1 centímetro. Você empurra pra dentro. Se precisar tirar um pouco de plumante que você colocou, se ficou demais, você faz isso agora. Olha, você vinca de novo com a mão e ele tem que ficar assim, olha, bem retinho. A espuminha ali dentro e ele assim. E então, com ele assim retinho, a gente vai encaixar nessa dobrinha aqui do ombro. Então ele dá certinho aqui o encaixe. E você também tem que observar as costuras. A costura que vem daqui com a costura que vem daqui, para ficar certinho no ombro. Então você vai colocar assim. E vai costurar com ponto invisível, agora sim com ponto invisível, a volta inteira do bracinho na boneca. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Antes, você coloca o alfinete do jeito que você quiser pra tentar prender de uma forma que você consiga prender assim, mais ou menos, olha, pra você conseguir costurar. Então, observar essa costura do ombro para ficar certinha junta e passar o alfinete tentando prender o corpinho com essa parte do bracinho e aí costurar com ponto invisível a volta inteirinha. Não é difícil de costurar, na verdade você tem que ter paciência para ficar o mais perfeito possível. É só fazer bem devagarinho. Se você não sabe como fazer ponto invisível, eu vou deixar o link aqui do vídeo para você me acompanhar, que eu fiz um vídeo só de ponto invisível, então fica mais fácil de você ver como é que é. Sempre começa por embaixo do bracinho, porque não vai aparecer o nozinho, não vai aparecer seu arremate, nada. Uma dica que eu dou é apertar bem com o dedo aqui e ir costurando a volta inteira. Aí, tá pregadinho. Agora é só colocar o outro bracinho olhando também pra ver se eles vão ficar mais ou menos na mesma reta, pra ela não ficar assim, né, com o ombro torto. Então eu vou fazer isso, vou pregar aqui e já volto com vocês. Então, coloquei os dois bracinhos, olha, agora ela tá completinha aqui pra nós, tá com o corpinho, tá tudo certinho, completinha com os bracinhos. Então agora a gente vai fazer o cabelinho e o rostinho. É muito fácil, vou mostrar pra vocês. Pro cabelinho, eu uso essa lã que é toda assim, frisadinha, tá vendo? Ela é toda, parece um cabelinho cacheado. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente vai escolher a frente da boneca, que tanto faz, e você vai pegar os alfinetes e a gente vai fazer uma moldurinha com os alfinetes na cabeça. Você vai marcar mais ou menos onde seria a altura da orelha, então você vai pôr 2 alfinetes nessa direção. E aí você vai colocar um no centro da cabeça, no topo, assim, e vem colocando aqui atrás. Assim, no topo da cabeça e no centro, na direção das 2 orelhas e assim atrás. Você vai posicionar os alfinetes assim. Depois que você posicionou assim, você vai vir colocando a lã. Então, você solta um pouquinho da lã para ficar mais fácil. Eu vou cortar essa ponta que ela fica feia. E então, a gente vai começar. Como? Você passa primeiro numa orelhinha e já deixa o fiozinho assim pra trás. Eu vou aproximar a câmera pra você ver direitinho. Aqui então é a parte de trás da cabeça e aqui é a parte da frente da cabeça. Nós vamos começar pela parte de trás. Então você começa, deixa a ponta assim pelo meio, porque depois a gente vai cobrir. E já passa pela orelhinha, olha, pela frente assim. Vem cruzando atrás no primeiro alfinete e vai passar também pela frente da outra orelhinha, para ela já ficar presa nas 2 orelhinhas. Agora você pode voltar e começar a passar pela frente daqui desse central, desce aqui atrás, vai. E agora então você começa a intercalar, formando tudo aqui atrás, olha. Você passa por aqui e vai intercalando em todos os alfinetes, de um jeito que a gente consiga cobrir toda essa parte da cabecinha. Você acha que falta mais um? Olha, eu tô achando que tá faltando um aqui, porque aqui tá ficando sem. Então, eu vou colocar mais um alfinete, bem aqui, olha. Viu?
E aí, então, eu vou usar mais esse alfinete. Olha lá, ele já me ajuda a preencher o que estava faltando. E aí, então, é só você mesmo ficar intercalando por todos eles. Vai de uma orelha a outra, passa por um. Depois pelo outro. Depois pelo outro. Quando você vê que já cobriu bem a cabecinha aqui atrás, a gente já vai poder parar. Como que a gente vai fazer? Por enquanto, a gente deixa aqui ainda esse fio. E a gente vai vir costurando tudo o cabelinho, tentando prender ele na cabeça. E aos poucos a gente solta o alfinete. Então, na hora de costurar, você costura esse também e a gente depois corta e vai colocando ele junto aqui. Você coloca a agulha em qualquer posição da cabeça, desde que você pegue o tecido da cabeça e a lã. E você vai aleatoriamente fazendo isso. Prende na lã, passa pela cabeça, pode passar, por exemplo, lá pra frente. Porque não vai aparecer. Aí aqui você pega mais uma, passa lá pro outro lado. Cuidado para não enroscar nos alfinetes. Então, você vem prendendo, a frente é importante. Então, você vai fazendo isso aleatoriamente até você sentir que prendeu todo o cabelinho na cabeça. Tudo você vai prender aqui, nas orelhinhas, aqui atrás. Aí, esse fio, você prega ele mais ou menos aqui por perto de alguma das orelhinhas, deixa ele pregado aqui, mesmo que ele fique com ponta, e aí você corta. E depois a gente vai finalizar o cabelo, então ele vai esconder essa ponta que vai ficar. E essa aqui a gente pode colocar mais pra dentro aqui do cabelo pra ela esconder também. Então eu costurei tudo, eu pus mais um pouco de linha na agulha e costurei mais um pouco. Uma dica que eu dou antes de tirar os alfinetes é você vir costurando de um lado pro outro da orelha, pra ficar bem firminho esse que a gente colocou aqui dos lados. Nessa hora, se você tiver uma agulha maior, fica mais fácil. Então você atravessa de um lado pro outro pra prender bem o cabelo aqui do lado, para ele não soltar. São só alguns pontinhos que ele já fica bom. E agora você pode vir com a agulha, passar por toda a cabeça aqui e deixar ela caída aqui atrás, porque a gente ainda vai usar. Você retira todos os alfinetes e dá uma olhada se tem algum que ainda precisa. Olha, eu tô achando que aqui eu preciso dar uma melhoradinha, então já vou consertar. Pronto, olha, coloquei mais linha e já deixei ela pendurada aqui na parte de trás da cabeça. Então ela tá assim e a parte de trás tá toda coberta com a lã. Agora você pega a lã, desenrola mais um pouco, só para facilitar na mão. E você vai enrolar nos dedos, pega 2 dedos e dá mais ou menos umas 12 voltas, mais ou menos. Aí você corta. Eu gosto de colocar essa pontinha já pra dentro. Você segura como se fosse uma bolinha mesmo. E aí você vai colocar assim, do ladinho, como se fosse um coquinho dela. Quando você coloca, você já vai vir com a linha e já vai dar pontinhos aqui pra gente pregar isso. Então você coloca, segura assim, já vem com a agulha aqui, olha, e já começa a dar vários pontinhos pra segurar esse coquinho aqui do lado. E com a mão mesmo, você vai moldando e vai formando o coque do jeito que você quer, deixar ele mais altinho, mais baixinho. Aí, um ladinho já tá pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, olha aqui que gracinha que ela tá. Fica muito bonitinha, né? Já começa a dar uma carinha melhor. Agora eu vou mostrar como a gente faz a maquiagem dela, porque a gente deixa ela pronta e aí depois eu vou ensinar pra vocês o vestidinho. A Tilda, ela não tem boca, ela não tem nariz, ela só tem 2 olhinhos e o blushzinho no rosto. Então vamos fazer o rostinho pra ela ficar com carinha de Tilda. Então, como a gente faz o olhinho? Pra gente saber certinho onde a gente quer colocar. Eu recomendo vocês colocarem um alfinete na direção que vocês querem. Olha, eu coloco mais ou menos assim. Não olhando aqui, eu olho bem o furinho que eu fiz. Você tem que ver se tá bem centralizado o olhinho, né, no rosto. E se tá mais pra juntinho do que pra separado, como é o olhinho dela. Onde a gente marcou, então, com o alfinete, a gente vai vir com uma canetinha
permanente. Eu gosto dessa aqui porque ela é 0,5, mas é qualquer caneta permanente bem fininha. Olha pra você ver a pontinha dela como é fininha. E você vai pingar nesses dois pontinhos. É só tirar o alfinete, ver onde tá seu furinho e faz uma marcação, tá vendo? Tá lá já pingadinho. Mas agora eu só vou aumentar o olhinho dela. Prontinho, olha. É bem simples assim mesmo. E agora a gente vai fazer o blushzinho do rosto. Pro blushzinho do rosto, eu vou usar esse blush que eu tenho, ele é até antiguinho, mas ele tem que ser assim, bem rosinha. E você vai usar um cotonete pra passar no rostinho. Então você vai sujar só um pouquinho do cotonete no blush e vai passar embaixo dos olhos, fazendo um círculo grandão. Eu gosto de fazer bem clarinho primeiro, vejo que tá bom, depois eu escureço. Você pode deixar mais rosinha, mais clarinho. Aqui, olha, ela fica com a bochechinha assim, coradinha. Não é uma bolona, é uma bola meio espalhada pros cantinhos. Então tá aqui, ela tá prontinha, a Tilda, o corpinho, o cabelinho, o rostinho. Mostrei todas essas técnicas nesse vídeo. Pra não ficar um vídeo muito comprido, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Então a primeira vai ser assim, a Tilda em si, o corpinho, a maquiagem, o cabelinho. E aí agora eu vou fazer várias roupinhas pra ela. Então cada vez que eu colocar um vídeo, o corpinho é esse, independente do tamanho. Eu vou deixar então o molde desse compridão, dessa mais ou menos e dessa mais cheinha. Eu vou deixar esses 3 moldes lá no meu blog. Você dá um pulinho lá pra imprimir esses 3 moldes dos 3 tamanhos diferentes. Que pra esse estilo de corpinho, a composição, o modo de fazer a boneca é o mesmo. E a partir de agora, então, eu vou começar a colocar várias roupinhas da Tilda. Então eu venho com a Tilda já assim no corpo e faço a roupa, então fica muito mais fácil. Então eu já vou me despedir de vocês por aqui. Eu vou continuar aqui no meu cantinho, costurando o vestidinho pra ela e já vou voltar aqui com você. Pra você não ficar na mão ter uma Tilda e depois demorar muito pro vestidinho, vão ser 2 vídeos já na sequência pra você fazer a Tilda completinha aí na sua casa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter desvendado aí como que faz a Tilda, como é simples, é uma boneca simples, mas ela é muito charmosa. As possibilidades da gente vestir agora são infinitas, tem vários moldes de roupinhas que são muito lindas, uma mais linda que a outra, então a gente vai conseguir se divertir bastante fazendo várias Tildas aí para decorar nossa casa ou mesmo para presentear alguém. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui. Um beijo no coração de cada um e eu te vejo agora então já no próximo vídeo pra gente fazer uma roupinha pra ela. Tchau!